Jesus saiu da sua cidade de Nazaré e começou a anunciar o reino de Deus. Chamou alguns homens para ser seus discípulos, para segui-lo, e assim começou a sua missão, tornando-se assim um mestre que ensinava a palavra de Deus e ensinava os seus discípulos e realizava milagres, coisas portentosas. E havia muitas pessoas que o seguiam. O Evangelho fala de multidões que seguiam Jesus, os evangelhos. E Jesus volta à sua cidade natal, volta a Nazaré, juntamente com seus discípulos. Portanto, Jesus chega em Nazaré como um mestre e vai à sinagoga e começa a ensinar, como era costume. Todos aqueles que eram mestres em Israel, durante o sábado, ensinavam nas sinagogas. E Jesus começa a ensinar, e muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como ele conseguiu tanta sabedoria? Quando alguém da nossa cidade, da nossa família, é muito comum nos nossos povoados, alguém vai para fora estudar, cursa uma universidade, depois volta para a sua terra e é recebido, é reconhecido, porque ele estudou. Agora ele é um médico, ele é um engenheiro, é alguém que estudou, se capacitou para exercer esta profissão. No caso de Jesus não foi assim. Jesus não tinha frequentado, vamos dizer, uma universidade ou um mestre, eu tenha tido um mestre que o ensinou a conhecer, a interpretar a palavra de Deus, porque em Israel havia os mestres, as escolas que ensinavam como a conhecer as Escrituras e a interpretá-las. Jesus não frequentou essas escolas. E é por isso que os seus conterrâneos se escandalizam ou ficam admirados e perguntam de onde ele recebeu tudo isso. Como ele conseguiu tamanha sabedoria? Como é que ele realiza esses milagres? Nós conhecemos a sua mãe, conhecemos o seu pai, ele é o filho do carpinteiro, ele cresceu aqui entre nós, nós conhecemos todos os seus parentes, que no Evangelho diz os seus irmãos, todos os seus parentes próximos, os seus primos, nós conhecemos. Ele é um de nós, nasceu aqui, cresceu entre nós. De onde ele vem tamanha sabedoria? Ele era um carpinteiro. E conforme a mentalidade, um carpinteiro não podia ter um tal conhecimento. Um carpinteiro que se dedica ao trabalho, ao seu trabalho, não tem muito tempo para estudar. E Jesus foi um carpinteiro e junto com seu pai saiu e agora volta como se fosse um grande mestre. É por isso que eles ficam então se perguntando como ele conseguiu tanta sabedoria. Então começam a desacreditar em Jesus. Embora ele realize milagres, eles
ficam em dúvida, colocam em dúvida Jesus enquanto mestre, enquanto Messias. E Jesus lhes diz: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Por que não realizou milagre algum? Porque eles não acreditavam nele, não deram importância para ele. Ora, as Escrituras previam a vinda do Messias, mas como seria esse Messias? Seria um descendente de Davi, um homem poderoso, que iria organizar Israel, iria organizar o reino de Israel, restabelecer o reino de Israel. O Messias seria um líder religioso e político ao mesmo tempo, que iria solucionar os problemas do povo de Israel sob todos os aspectos. O aspecto espiritual, o aspecto econômico, político, enfim, ele iria tornar Israel um novo povo, o esplendor que tinha no tempo de Davi, no tempo de Salomão. E assim que eles esperavam que fosse o Messias. Ora, eles não podem reconhecer em Jesus, que cresceu lá no meio deles, como se fosse o Messias. Não, ele não pode ser o Messias. Ele é um daqui do nosso meio. Por isso que Jesus não pôde realizar nenhum milagre, e eles não acreditaram nele. E Jesus admirou-se com a falta de fé deles. E Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Por causa do preconceito que eles tiveram, Jesus não pôde realizar os sinais que ele realizava em outros lugares. Às vezes nós temos muito preconceitos a respeito das pessoas que conosco convivem. E até mesmo nós não temos, às vezes, aquela simplicidade, aquela humildade de acolher Deus em nossa vida, porque nós achamos que Deus realiza a sua obra sempre de modo grandioso, de modo miraculoso, enquanto que Deus age na humildade e na simplicidade. E nós precisamos ter essa humildade, essa simplicidade para acolher o Senhor, que quer realizar prodígios em nossa vida. Mas é necessário que nós acreditemos nele, acreditemos que Jesus é o Filho de Deus e que Ele tem esse poder de realizar em nossa vida aquilo que Ele já realizou na vida de tantas pessoas. Às vezes nós nos julgamos indignos, ou podemos até pensar que Jesus faz milagres, prodígios na vida de outros e não na nossa. Nós não acreditamos, portanto, que Ele possa mudar, transformar a nossa vida. E nós precisamos reconhecer Jesus como o Messias, aquele que pode transformar, sim, a nossa existência. E nós precisamos nos colocar diante dele, como fazia o apóstolo Paulo, que nos dá o seu testemunho nesta segunda leitura que nós ouvimos. O apóstolo Paulo reconhece a sua fraqueza, a sua pequenez, a sua incapacidade, mas ele diz que ele confia em Deus, ele confia no Senhor.
que, aliás, Deus manifesta o seu poder justamente através das obras que ele realiza na vida de Paulo, porque Paulo é um homem fraco, Paulo é um homem que se sente pecador e, no entanto, Deus realiza muitas coisas através dele. Ele se torna um instrumento de Deus. Nós nos tornamos instrumento de Deus quando nós deixamos que Deus haja em nossa vida. Santa Margarida Maria Alacoque, aquela que teve a revelação de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus, dizia que ela queria ser como uma tela diante do Senhor. Uma tela onde o pintor realiza a sua obra, a obra que ele quer. Ela dizia então que ela queria ser como uma tela, deixando que Deus escrevesse a sua obra na vida dela, simplesmente deixar que Deus agisse na vida dela. Santa Madre Teresa de Calcutá dizia, por sua vez, que ela queria ser um lápis nas mãos de Deus, um instrumento onde Deus escrevia aquilo que ele quisesse. Paulo foi um lápis, Paulo foi uma tela nas mãos de Deus, e assim devemos ser cada um de nós, deixar que Deus haja em nossa vida, não colocarmos limites ao poder de Deus, não duvidarmos de que Deus pode agir na nossa vida, porque nos falta é a fé. Por isso nós devemos confiar sempre no Senhor, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando a gente não vê uma saída, justamente nesse momento que nós temos que confiar ainda mais em Deus. E nós temos a mesma missão de Jesus. A missão de Jesus é anunciar o reino de Deus. Às vezes as pessoas ficam angustiadas porque são catequistas, de qualquer maneira anunciam a palavra de Deus, mas no âmbito da sua família não conseguem fazer nada. Outro dia eu conversava com uma senhora que ela se sentia angustiada, até deixou de ir à igreja por um tempo, porque ela era catequista, era membro de várias pastorais, muito empenhada na paróquia, mas na família, na vida dela, ou melhor, na família dela havia situações que ela não conseguia mudar, né? Situações em que ela se sentia tão pequena para resolver. Nós não devemos fazer assim, vamos fazer a nossa parte, vamos anunciar, vamos ajudar as pessoas que moram conosco, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser os filhos, mas se não aceitam a mudança, não aceitam o conselho, não vamos desistir. O que nós vamos fazer? Vamos continuar nossa missão, anunciar para outros que vão receber. Pode ser que eles vão receber a palavra de Deus de outra pessoa e que não é membro da sua família. Nós devemos fazer a nossa parte, mas se as pessoas da nossa própria família não aceitam, não vamos desistir, vamos para frente, né? Vamos para frente, vamos anunciar, vamos testemunhar, vamos colocar nas mãos de Deus. O poder pertence a Deus. Então, volta ao conceito, devemos ser apenas instrumentos de Deus, o lápis ou a tela nas mãos de Deus, deixe que Deus escreva. Queremos ser apenas seus instrumentos. Todo o poder pertence a Ele. Devemos confiar nele e fazer a nossa parte, anunciar. Nem Jesus pôde converter os seus parentes, os seus conhecidos da sua terra, imagine nós. Portanto, nós não devemos desanimar ou ficar tristes porque não obtemos sucesso quando nós anunciamos o Evangelho. Não, vamos adiante, confiar no Senhor,
façamos tudo aquilo que está ao nosso alcance, como nos ensinam os santos. Vamos fazer como se tudo dependesse de nós, sabendo que tudo, porém, depende de Deus. Vamos fazer como se dependesse de nós, mas sabendo que tudo depende de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.